Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Banco do Brasil, o balanço do quarto trimestre, um recorde de lucros, projeções para esse ano, um novo calendário que acabou de ser divulgado com todas as datas de dividendos de 2025 e também um anúncio de dividendos bilionário do banco que deve pagar mais de 10% nesse ano. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. No último vídeo, a gente fez a análise fundamentalista completa do banco, passamos por todos os fundamentos, e se você não viu saindo daqui, dá uma olhada, é um vídeo muito completo do banco, que acabou de trazer um resultado, e no dia de hoje, antes da divulgação, ele fechou numa queda de 2,5%, o que não anula toda essa alta em 2025. O Banco do Brasil é uma das melhores performances de toda a Bolsa de Valores, a gente fala de um topo histórico, próximo à casa de R$ 30, e ele acabou de trazer o resultado, um bom lucro líquido de 9,6 bilhões de reais, isso representa uma alta de 1,5% na comparação anual. E no comentário rápido, por mais que crescer apenas 1% pareça pouco, esse resultado ele veio acima do consenso, acima da maioria das projeções que o mercado fez para o banco. A XP, por exemplo, esperava um lucro de 9 bilhões e meio, e a Genial, que tem recomendação de compra com preço-alvo de mais de R$ 40, esperava um resultado de 9,4 bilhões. Sobre os números do banco, começando pela margem financeira, ela cresceu 4% na comparação anual, quarto tri de 23 com o quarto trimestre do ano passado, e cresceu também no ano fiscal todo, ela subiu mais de 11% e ficou dentro do guidance, dentro daquilo que o Banco do Brasil esperava. A carteira de crédito também cresceu, mas o destaque fica para essa melhoria da base anual. O resultado do quarto trimestre, a carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil, ela cresceu mais de 15%, é um resultado excepcional, olhando só para expansão, distribuição de crédito. Todos os bancos hoje, eles estão bastante cautelosos, a gente vê alguns bancões crescendo muito pouco na casa de um dígito, só que expandir a carteira é uma coisa, qualidade do crédito é outra coisa totalmente diferente. A carteira ampliada cresceu 11% no anual, ficou próximo do topo aqui do guidance, e o índice de inadimplência e cobertura, eles pioraram bastante nesse quarto trimestre, muito pressionado, provavelmente pelo setor agro. Inadimplência acima de 90 dias, aquela que é mais crítica, ela saiu de 2,9 para 3,3 nesse quarto trimestre, e o índice de cobertura, a gente fala de pressão até mesmo de regulatório agora, ele caiu bastante, ele estava em quase 200 e veio para 170 nesse último resultado. Então a gente vê a carteira crescendo em um ritmo muito bom, ainda de maneira acelerada, mas a qualidade desse crédito, ela não veio na mesma medida. Falando de pessoa física, a carteira de crédito cresceu 7,3%, ficou também dentro do guidance, a qualidade melhorou e teve um resultado positivo. Ela saiu de 4,8 no último trimestre de 2023 para 4,6 nesse resultado. Agora, falando de pessoa jurídica, a carteira de crédito também cresceu bem, mais de 18%. Esse é o grande destaque de concessão de crédito do Banco do Brasil nesse trimestre. No anual, cresceu 15,7%, ficou bem acima do guidance, bem acima daquilo que o próprio banco previu, só que a qualidade também teve uma leve piora. A inadimplência, ela saiu de 3,3 para mais de 3,5 nesse trimestre. E quando a gente fala do setor agro, aquele que mais gera pressão em cima do Banco do Brasil hoje, a carteira de crédito cresceu 12% na comparação anual, é uma boa expansão, mas a qualidade piorou e piorou bastante. Em 2023, a gente tinha um índice de inadimplência do agronegócio de só 0,90. Passados 12 meses, um ano depois, esse índice hoje, ele é de 2,45, quase 2,5, então ele mais do que dobrou, e o índice de cobertura também veio a patamares muito baixos. Então o setor agro ainda é o grande ponto de atenção do Banco do Brasil, e é ele que vem pressionando todos os últimos balanços do banco. Então a carteira de crédito cresceu em um ritmo bom, só que a qualidade piorou. Se a inadimplência subiu, a provisão de crédito duvidoso, no caso do Banco do Brasil, eles usam PCLD, ela tende a crescer com uma piora na qualidade. No caso do Banco do Brasil, ela veio crescendo muito em 2024. No comentário rápido, o Banco do Brasil ele chegou a revisar 2 vezes o
guidance do PDD dele. Ele subiu, viu que não ia conseguir, subiu novamente e ainda assim ele ficou acima. O PDD, no ano todo de 2024, ele foi de quase 36 bilhões, superou em muito aquela projeção inicial e ficou muito próximo do topo do guidance mesmo após essas mudanças. Só que a gente tem uma melhora. O PDD do quarto trimestre, apesar de 9,3 ainda ser um patamar muito alto para o banco, ele caiu nas duas comparações. Na comparação trimestral, ele saiu de mais de 10 bilhões para 9,3 e na comparação anual, quarto tri de 23 com quarto trimestre de 24, ele saiu de 10 bilhões para 9,3. Então a gente tem uma queda, o que não impede de ter fechado 2024 com um valor muito alto, cresceu 17% quando a gente compara 2023 todo. A receita de prestação de serviços, ela cresceu 5% na comparação anual e no ano todo ela cresceu 4,9%, ficou dentro do guidance, mas próximo aqui da faixa inferior. E a despesa, ela também cresceu pouco. Ponto positivo é que ela cresceu abaixo do que ela cresceu em receitas, então o banco teve mais despesas, mas ele também faturou mais nesse ano. E outro número que também não foi tão legal foi a piora da Basileia e do capital principal. No índice de Basileia, ele saiu de mais de 15 para só 13 aqui no último trimestre e o capital principal ele saiu de quase 12 para 10,8. Pegando todos esses números, o resultado final do banco, o lucro líquido ajustado e também o ROI, porque aqui o Banco do Brasil ele está usando o RSPL, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o lucro desse trimestre foi de 9,6, um recorde para o Banco do Brasil, cresceu na comparação trimestral e cresceu também na comparação anual, um crescimento baixo de 1,5%, mas a gente viu que o mercado já esperava, ele superou inclusive a expectativa e o consenso todo. O ponto de atenção desse balanço do quarto tri fica por conta da rentabilidade que já voltou para casa dos 20%. O banco estava muito eficiente em 23 com um ROI de 22,5, quase 23%, e ele veio caindo 2024 todo, 22, 21, até chegar no último trimestre com essa rentabilidade na casa de 20%. No ano todo o resultado também cresceu. Em 2024, o banco lucrou quase 38 bilhões de reais contra 35,6 em 2026, um crescimento de 6% no ano fiscal todo. E fora isso, outra coisa muito importante que a gente teve foi a divulgação de novos dividendos e também de todo o calendário de pagamentos. O banco trouxe um fato relevante com a informação do payout, que deve respeitar um intervalo de 40% a 45% em 2025, e a gente tem também aquela tabela agora com todas as datas, tanto de anúncio, data de base acionária, que é a Datacom, e também a data do pagamento. Isso daqui é algo muito bom, a maioria dos investidores esperavam, da previsibilidade, o sócio sabe quando ele vai receber e quando ele tem que estar posicionado. Fora isso, o banco também trouxe um novo anúncio de dividendos, são mais de 2,7 bilhões de reais em forma de proventos, e aqui a gente tem dos dois tipos. A gente tem o primeiro, que é dividendos, em um valor de 13 centavos, e a gente também tem JCP, um valor bruto de 34 centavos, lembrando que JCP tem a incidência de imposto de renda. Daí eu já descontei ele para trazer o valor líquido e as datas. Então a Datacom, ela é no dia 11 de março, a data do pagamento também é em março, no dia 20, então no comentário rápido, a gente tem um fluxo de pagamento muito rápido, em 30 dias, o banco anuncia o dividendo, tem a Datacom e já cai na conta de quem é sócio. Esse dividendo dá um valor líquido de 13 centavos e gera um dividend yield de 0,5%. Já o JCP, ele tem aquele valor bruto de 34 centavos que, descontado o imposto de renda, vai cair na conta líquido 29 centavos por ação. Isso dá um dividend yield um pouco acima de 1% e a gente tem um dividend yield total de 1,5% para esse pagamento, mas lembrando que referente a 2025, o banco ele deve ter 8 datas de pagamento, então parece pequeno, parece baixo, mas ele deve continuar pagando acima de 2 dígitos. E como é que a gente chega nessa projeção? É pegando a expectativa de mercado, é pegando a expectativa do próprio Banco do Brasil, ele já trouxe o guidance de 2025 e no comentário rápido chama atenção como o Banco do Brasil está sendo mais cauteloso na concessão de crédito dele para esse ano. Ele espera crescer no máximo 9,5% em 2025, mas o que interessa para a projeção de dividendos é a expectativa do lucro do banco, e eles projetam um intervalo de 37 até 41 bilhões de reais. Esse 37 é a mesma projeção da XP, eles estão sendo bem conservadores, e com base num payout de 45%, o Banco do Brasil entregaria 17 bilhões em forma de dividendos. Pegando isso por ação, a gente teria um dividendo de 2,96, quase R$ 3 por ação, e esse no pior cenário, com lucro de 37 bilhões,
bilhões, o Banco do Brasil ainda assim, com base na cotação atual, traria uma remuneração, um dividend yield, acima de 10% para esse ano. Já se a gente pegar o topo do guidance, a projeção de 41 bilhões de reais do próprio banco, com um payout de 45%, isso traria um dividendo por ação de R$ 3,22. Nessa projeção mais otimista, ele traria um dividendo acima de 11%. Então, tanto no pior quanto no melhor cenário, o Banco do Brasil ele deve realmente continuar pagando e remunerando muito bem quem é sócio. A única coisa que mudaria é se o resultado final do banco ele começasse a piorar muito trimestre após trimestre, mas é muito difícil do banco entregar uma piora tão grande nos números. A tendência é de que ele continue crescendo pouco, mas continue crescendo. E se ele lucrar cada vez mais, ele vai continuar também distribuindo cada vez mais. O Banco do Brasil, ele sempre foi um bom pagador e isso deve continuar ainda em 2025. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente viu o balanço, trouxe um bom lucro, a carteira expandindo muito bem, só que a qualidade piorando um pouco, mas tudo dentro do previsto, era exatamente o que o mercado esperava para ele. Ponto positivo fica pelo anúncio de dividendos e a programação de 2025 inteira no que diz respeito aos próximos pagamentos. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios do banco, se pretendem ser sócios do banco, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se você está pensando em migrar de corretora, tem um link de abertura de conta no BTG na descrição e através dele dá para negociar diversos benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!